Olá, Som aqui, e no vídeo de hoje nós vamos configurar o nosso servidor VPS no nosso domínio, que nós no último vídeo compramos no Porcban e configuramos ali no Cloudflare, tá bem aqui. E agora é a hora de configurar um servidor VPS, e para isso eu escolhi aqui a DigitalOcean. É uma ótima empresa, é nela que vamos seguir aqui o tutorial. Então vamos se cadastrar aqui. Cadastrar com e-mail, tem que aceitar. Gerar uma senha aqui. Depois eu mudo. Não salvei, né? Depois eu salvo. Pediu para mandar pro e-mail, para confirmar o e-mail. E-mail confirmado, perguntando para que a gente está usando, né? Pessoal. Qual o produto que a gente pretende utilizar. Nesse caso aqui é o Droplet, que é um servidor virtual. E para criar um servidor, a gente precisa adicionar um método de pagamento. Aqui, adicionar método de pagamento. E é isso, aquele mesmo esquema. Cartão, PayPal. Eu vou adicionar o cartão aqui e já volto, só um minuto. Então voltamos aqui, já foi adicionado o cartão. Não é necessário fazer nenhum pagamento por enquanto. Vai ser cobrado à medida que for utilizando. Mas se você quiser ter uma previsão, você pode adicionar aqui um pagamento. Mas a ideia é que a gente ir pagando conforme for usando. Voltar aqui na parte de Droplet, para a gente poder criar o nosso primeiro servidor, né? Espera aqui. E aqui tem as opções que tem as regiões, né? Então aqui vou deixar em São Francisco mesmo. O nosso objetivo é criar o quê? É um servidor que possa hospedar diversos serviços. Então N8N, o próprio Portainer que vai gerenciar o Docker. E se você não estiver entendendo nenhuma palavra, tudo bem. Mas basicamente a gente vai querer serviços, né? Que a gente possa rodar nesse servidor. WordPress, por exemplo, para blog. Enfim, o Minio para o S3 open source, né? Mas a ideia aqui então é a gente pegar uma distribuição mais comum. A gente tem Fedora, o Debian, CentOS, enfim, o Ubuntu aqui é o mais comum. Tem também o mercado da DigitalOcean, que ele já dá aqui é o N8N, mas o RabbitMQ, enfim, ou até mesmo aqui os painéis, né? Mas a gente vai procurar se for por aqui, então já vai no Docker, que já é mais fácil. Já vai vir configurado, que é o principal. Acho que eu vou até nele. Geralmente eu venho com o servidor Ubuntu aqui, escolho. Mas deixa eu ver aqui se escolher o Docker. Ele já dá aqui uma sugestão de planos, né? Uma sugestão também é você escolher um de acordo com o que você está começando. Se você está começando agora, não precisa de um servidor muito robusto. Então aqui, vamos ver se esse aqui ele não teve nenhum problema, não. E às vezes, dependendo aqui do que você escolher, ele pode dar algum problema e dizer que essa configuração não atende, mas aqui temos 1 GB de RAM, um CPU, né, AMD, 25 GB de SSD e 1 TB de transferência, 1000 GB, né. Eu acho que pra gente aqui tá suficiente. Não precisamos de espaço adicional. Backup também não. E que é importante, você pode escolher tanto se conectar por uma senha SSH ou por uma senha tradicional. Nesse momento aqui, geralmente eu escolho SSH aqui, porque é mais seguro. Ele mesmo fala aqui, né? Mas vamos colocar uma senha, porque no final do dia também a gente pode bloquear o acesso a SSH depois que a gente configurar os serviços que a gente quer no nosso servidor. A gente pode bloquear a porta, deixar só as portas que servem de entrada na internet, tipo 80 para a internet ou a 443 do servidor HTTPS. Então vamos aqui criar uma senha, gerar na verdade. Tanto faz também, porque depois eu vou apagar esse servidor. Então, aqui é a senha, já salvei aqui também. Métricas e alertas de graça, que ele vai coletar do servidor.
Interessante, mas no caso aqui o servidor é bem simples, então não tem necessidade. É uma dica aqui, coloca um nome, um hostname aqui que a gente está seguindo, né? Onde ele vai ser criado no First Project. Só criar aqui em Create Droplet. E é isso, vai começar a criação do nosso servidor. É bem rápido. Eu vou tentar fazer todo o processo aqui por dentro, porque a DigitalOcean tem como você se conectar na própria internet, não precisa você ter um terminal, por exemplo, para conectar via SSH. É isso. Aqui, enquanto ele está fazendo todos os trâmites, a gente já tem o IP, já tem o IP aqui, ó. Então, com o IP, a gente consegue cadastrar lá no nosso domínio, aqui. E a gente tem aqui som.monster. Aqui nós temos em DNS os registros, né? E a gente pode fazer aqui o primeiro. Como é que vai funcionar? A ideia é que a gente tenha... Deixa eu ver aqui como eu posso explicar. Nós temos aqui o seguinte cenário. Nós temos um servidor na DigitalOcean. E a gente quer instalar no nosso servidor os seguintes serviços. Por exemplo, tá? O N8N. Vou botar aqui um Minion. E botar aqui o WordPress. Primeiro, não sabemos, não vamos entrar aqui, por exemplo, som.monster. E nós vamos ter que informar. A gente não vai conseguir, por exemplo, aqui, vou entrar no som.monster. Beleza, vai entrar aqui. Vai entrar no Minion, vai entrar no N8N, vai entrar no WordPress. Mais para frente a gente consegue configurar. Mas a ideia é para cada um desses aqui, óbvio que isso não é possível, a gente tem um subdomínio. Então, por exemplo, aqui para o som.monster a gente vai ter o N8N. A gente vai ter aqui o Minion. E aqui a gente pode, inclusive no WordPress a gente pode até deixar no domínio principal, não tem problema não. Vai depender da sua estratégia. E aí o próprio servidor que está com todos esses serviços aqui, ele vai estar hospedando cada aplicação dessa. Então, para cada aplicação dessa, a gente não vai instalar diretamente no servidor, por isso que a gente instalou o Docker. Então, isso aqui vai ser um Docker. Esse aqui vai ser um Docker. Uma aplicação dockerizada, né, que se fala. É nada mais isolar essa aplicação do próprio sistema aqui padrão, né? Do próprio sistema por default. Então, assim, nós temos aqui que o nosso primeiro serviço principal, na verdade, né, é o Docker. Por isso que quando eu instalei aqui na DigitalOcean, a gente já instalou uma imagem que vem o Docker, para facilitar essa nossa aplicação. Beleza. Só que fazer todas essas configurações desses servidores aqui, dessas aplicações, isso vai exigir um certo conhecimento. O Docker nada mais é do que uma aplicação que roda, claro, em servidores, a gente rodando via linha de comando. Mas existe uma abstração chamada Portainer. Portainer. Que vou até abrir aqui para vocês verem, que é uma abstração para o Docker, para o Kubernetes, para você ter acesso aos seus serviços. Então nele você consegue monitorar, como aqui na DigitalOcean. Você tem aqui o painel, os serviços e tudo mais que a gente consegue fazer a gestão desse Docker. Então, nosso próximo passo é ter o Portainer. Então, ele é mais um serviço que vai rodar aqui, ó. Como, por exemplo, nós teremos o Portainer aqui, e como os outros, ele precisa de um subdomínio também. A não ser que você queira rodar no domínio principal. Acho que não é a ideia. Geralmente o pessoal coloca o Portainer e o domínio aqui. Só que eu evito fazer isso. Então, assim, bota alguma coisa diferente. Sei lá, como é algo principal, você pode botar principal, ponto seu domínio.com. Ou então só abreviar para sair um pouco do comum, para evitar, por exemplo, de ter de alguém que saiba que basicamente é usado isso aqui e tentar fazer uma força bruta, mas de qualquer forma também a gente vai proteger esse domínio com o Cloudflare. Então a gente vai ter aqui o portainer.monster.
.som.monster. Nesse momento, esse aqui a gente vai deixar de lado. Nossa principal entrada vai ser nesse domínio. Esse domínio aqui vai ficar desativado. Por enquanto não temos necessidade de utilizá-lo. E nós vamos usar esse aqui. Porque ele que vai fazer a gestão, a gente vai acessar ele, né, na verdade, para ele fazer a gestão de todos os outros que a gente vier a colocar futuramente, seja o N8N, o Mini, o WordPress. Então a ideia é essa. Vamos aqui criar. E aí todos os subdomínios que você for criar, você vai apontar para o servidor. Então, por exemplo, a gente vai criar aqui um registro A, que aponte para o IP do DigitalOcean. Como eu falei aqui, PTN. Nesse momento pode desativar, tá? A proxy. Isso aqui depois a gente ativa, mas por enquanto, como a gente está instalando agora, não tem necessidade. Vou botar aqui nos comentários até para você depois lembrar o que é isso, né? O portainer. Aqui eu coloquei o IP, que é o nome, e ali é o IP. Então aqui é o nome. E também se quiser colocar onde está, enfim, fica a seu critério. Pronto, nós temos nosso primeiro subdomínio. Se a gente tentar aqui entrar, obviamente não vai funcionar em nada, né? Porque a gente tem que configurar a nossa exposição para a internet. Novamente, o Portainer ele é só uma abstração para o Docker, ele não faz a gestão do mundo com a internet. E quem vai fazer esse trabalho? A gente vai usar um proxy reverso, chamado Traefik. Tem outros também, mas você pode escolher. Então, basicamente, o usuário ele vai vir acessar o site, usuário, ele vai acessar aqui ptn.som.monster. Quando ele acessar aqui, deixa eu só chegar isso aqui pro lado. Quando ele acessar aqui o Traefik, diminui um pouquinho também. Quando ele acessar, na verdade, o servidor, o Traefik vai interceptar essa rota. E aí, o Traefik vai ver qual serviço que está configurado e vai mandar ele para o serviço que está no container. Então, no caso aqui, o usuário vai acessar o Traefik. Espera aí. Para fazer assim. O Traefik vai ver quem está vinculado nesse subdomínio. Aqui no caso, não consigo trazer a setinha. Aqui no caso, o Traefik vai ver que é o Portainer e vai devolver aqui para o usuário essa aplicação que está rodando aqui. Aqui tem uma setinha aqui para o Traefik de volta. Tudo isso aqui você também pode pesquisar na IA, no ChatGPT, você entender esse fluxo aqui, mas basicamente é isso. Beleza. Mas enfim, deu para entender a ideia. O usuário vai acessar ptn.som.monster, o Traefik vai ver, opa, quem está configurado nesse subdomínio? Qual o Docker, qual a aplicação que está vinculada a esse subdomínio? O Docker vai falar, tem um Portainer aqui, ó. Portainer, beleza, então devolve a aplicação lá pro usuário que está buscando esse serviço, né? E é isso. Então, nós temos aqui duas palavras-chave, Portainer, esse aqui é o principal, e temos aqui o Traefik. E essa é a ideia do nosso vídeo aqui. Instalar o Traefik e o Portainer para futuramente, quando a gente for criar outras aplicações, já ficar mais fácil. Então vamos abrir aqui, ó. Ele já abriu. Então a gente consegue já acessar aqui. Vou acessar por aqui mesmo. Não tem muito problema. Então voltando aqui, eu só estava dando uma olhada porque não fala nada aqui de usuário root, né? De criar um novo usuário, porque geralmente dá problema rodar o Docker como usuário root, mas provavelmente eles devem ter configurado, tem como rodar. Então assim, eu não vou me preocupar com isso, vamos ver se vai dar certo. Então a gente vai partir bem do básico mesmo. Deixa eu voltar aqui nos desenhos que a gente estava fazendo, porque o que acontece? Essa movimentação aqui entre o usuário e o nosso servidor acontece por meio da rede, né? Então é importante que a gente crie redes separadas para cada serviço, porque, por exemplo, no N8N eu quero que o N8N fique na mesma rede do Portainer e do Traefik, para eles poderem se encontrarem.
essa rede seja pública. Mas, por exemplo, o Postgres que eu tenho aqui, eu posso rodar também aqui, pegar mais um serviço aqui, ó. E esse eu não quero que ele tenha domínio. Postgres. Eu não quero que ele seja exposto para fora. Então eu vou manter ele em uma rede privada, mas que também vai ser compartilhada com os outros serviços. Então, a nossa ideia aqui é criar uma rede única, para que essa rede converse com todos os serviços entre si e com o mundo exterior. E depois ter uma rede interna que só para os próprios serviços comunicarem entre eles lá dentro. Vamos aqui então voltar aqui no nosso terminal para criar Docker Network Create Web. Então, se a gente der um Docker Network ls, como está ali, ele está aqui, ó, uma rede externa para a gente poder colocar os serviços para fora. E aí está o ponto. A gente poderia configurar, por exemplo, o Traffic e o Portainer aqui. Só que como o vídeo já deve estar longo, eu vou pegar aqui, eu salvei aqui também para facilitar até para vocês copiarem. Tem aqui um GitHub que eu criei, eu vou deixar o link aqui nos comentários, com todo o setup. Então tem aqui o Compose e a pasta que é necessária. Você precisa saber aqui, o Compose é como se fosse um maestro, ele que vai fazer essa composição, né, de servidores, de serviços que vão rodar de forma harmônica, né? Você não tem que ficar via linha de comando levantar um serviço desse por vez. Então aqui eu já deixei ele pronto. A ideia aqui é o teu Traffic e o Portainer. O Traffic, ele vai pegar a porta 80443 e vai dar um direcionamento. O Portainer, ele vai habilitar qual host, né, aquele que a gente criou lá no começo, e vai dizer assim, ó, Traffic é uma label, né, para o Traffic saber que quando entrar nesse host aqui, ele tem que direcionar para esse serviço aqui, na porta 9000. E é importante que a rede web tenha criada lá, porque é aqui que a gente configura, ó, onde vai ser descoberto esse serviço. A gente configurou aqui, tanto no Traffic como aqui, e aqui dizendo para o Compose qual que é a rede padrão e se ela está habilitada para o mundo exterior. Então aqui são alguns comandos básicos, qual é o nome da imagem, vai pegar lá no serviço do Docker, né? Pegar a última Traffic. Uma boa prática talvez é colocar aqui a versão travada, né? Mas não tem muito problema. O container name, né? Qual o nome que vai aparecer lá. Enfim, todas as configurações aqui. Aqui a gente já vai entrar, que são configurações adicionais que o Traffic precisa. A gente precisa, na verdade, configurar. E aqui é onde vai ficar os dados da nossa máquina, do Portainer, todo o backup. E aqui as portas que ele precisa usar para trabalhar e que vai rodar em modo criptado. E aqui são opções de logs, né? O que você vai fazer? Você vai vir aqui em copiar, vai aqui no seu... Se quiser criar um diretório, normalmente web, aqui você vai usar o Vim. Eu costumo usar o Vim mesmo, mais fácil. Aperto I, cola. Não esquece de mudar aqui, por isso que eu vou ter um mudar bem grande, porque às vezes as pessoas colocam um Docker e não... Ele tá pequenininho, eu não sei onde tem que mudar e dá problema. Então bem grande para tu saber onde tem que colocar. Opa, perdi um. Que aqui vai exatamente o domínio que a gente configurou lá no Cloudflare. Qual a ideia aqui? Novamente, ao acessar esse subdomínio aqui, o Traffic vai verificar quem é o serviço que está vinculado a ele, foi feito por meio de label, aqui na imagem, no serviço do Portainer, na aplicação do Portainer. E o Portainer que vai passar a dizer, opa, eu que respondo por esse subdomínio aqui. É basicamente isso. E como a gente vai fazer no N8N, nos outros servidores a gente vai vir aqui e criar, incluir na mão, não. É justamente a facilidade do Portainer. Depois que a gente configurar esse serviço por aqui, quando for os outros serviços, a gente configura direto no Portainer. Aqui são serviços essenciais para a gente ter o nosso mínimo, né? E depois a gente não vai nem precisar mexer em terminal se não quiser. E aí depois pode até fechar lá a porta 22, tá? Beleza. Aqui para salvar ESC 2.x. Eu vou só sair novamente. Você tem que botar o nome vim compose.yml. Apertou I, colou.
Agora deu até a formatação do Compose, porque eu tinha aberto o Vim sem um nome de arquivo. Vou mudar aqui. Novamente, evitar botar portainer.domínio.com. Quanto menos possibilidade você puder dar para o atacante, melhor. 2.x, salvou. Tá aqui. Só que, novamente, a gente aqui tem um portainer.data que a gente precisa, que ele vai salvar aqui os arquivos, né? Então deixa eu abrir novamente aqui. A gente precisa colocar mkdir portainer, entrar no portainer, aqui, não tem nada, ó. A gente está aqui, /root /web /portainer, mkdir data. Voltou. Beleza. Já temos o diretório do portainer. No Traefik também nós temos um. Então nós vamos aqui criar o do Traefik. Então, assim, quanto mais organizado, melhor. Vê que fica fácil depois de você entender o que você está fazendo. O Traefik, a gente tem duas configurações, tá? Vou passar uma a uma. O Traefik.toml, que é basicamente definição de entry point, onde você vai colocar aqui que ele vai escutar a porta 80, mas vai redirecionar para a porta 443, ou seja, vai utilizar HTTPS por padrão. Logs, a qual level, né, de logs vai ser catalogado, né, vai ser registrado. Uma questão aqui só de time zone. Métricas, porque a gente vai habilitar um dashboard para a gente ver como está funcionando. Então, assim, a gente vai precisar de um outro subdomínio, que é, na verdade, para o Traefik, para a gente ter uma visão geral de como está. Aqui a gente vai precisar de um certificado. E para usar o Let's Encrypt aqui, a gente precisa ter um e-mail, a gente vai colocar nosso e-mail, e também um arquivo JSON, que é onde ele vai armazenar esse... Na verdade, aqui ele vai armazenar uma verificação, só para saber se você que está requisitando é você mesmo, sabe? Então, a gente vai fazer também, vai criar esse arquivo, acme.json. Aqui é para dizer quais os provedores do Traefik ele tem que ficar ligado. Então, assim, olha, Traefik, fica de olho na rede web, e quando tiver alguma aplicação e ela te chamar lá via label, você que vai responder. E aqui um outro arquivo de configuração, mas vamos primeiro um de cada vez. Mesma coisa, copia aqui, entra no diretório Traefik, confirma, né? Apesar de estar ali em cima. Pega o nome, se também quiser copiar, ó, melhor, para não errar. Copia aqui, vim, e copia, colou, e você muda para o seu e-mail. Não é para fazer cadastro, não é para fazer nada, mas só mesmo para o próprio Let's Encrypt te avisar quando tiver alguma atualização, quando tiver que renovar, embora seja feito aqui pelo próprio Traefik. E aqui o arquivo onde você vai guardar ele, tá? Isso aqui é importante a gente criar também, a gente já vai criar. E qual arquivo que tem os provedores, né? Arquivo dinâmico de configuração. A gente vai chegar lá também. Beleza, salvamos o Traefik. Não esquecer já de colocar o arquivo Acme. O que eu coloco nesse arquivo Acme? Nada. Ele mesmo vai preencher depois. Só ver se é assim, acme.json. Touch, já cria um arquivo em branco, se quiser verificar com cat. Pronto, está em branco. E também tem que dar uma permissão de 600, que é para leitura escrita, se eu não me engano, para não ter nenhum problema do Traefik reclamar de algum bug lá na frente de o certificado tá dando problema no próprio arquivo. Beleza? E agora o último Dynamic. Que é, na verdade, o nosso dashboard. Aquele que a gente configurou lá, a gente configura via esse arquivo aqui de provedor. Clicando, né? A gente vai ter uma autenticação básica, então admin com uma senha, que é um redirecionador, para redirecionar para senha www. E aqui o host que a gente também precisa criar um. Ele vai chamar o serviço API interno, que é basicamente lá o dashboard que a gente ativou. Vai aqui um DNS. Qual IP é? Outro IP não, o mesmo IP, a mesma máquina. Então a gente vai colocar aqui Traefik, o IP, tira proxy. A gente pode botar aqui Traefik dashboard. Se você quiser colocar dash também, sabe? Vai ser o critério. E a gente salva. Não estou fazendo besteira, é isso mesmo. E é isso, configurar uma senha. Para configurar essa senha aqui, ela não é uma senha padrão, é uma senha criptografada. Para gerar essa senha, eu estou me lembrando do comando aqui.
que eu vou colocar no readme. Eu não vou achar aqui não, mas eu procuro. Só procurar assim, Trafic, dashboard, generate, password. Acho que é alguma coisa assim. Aqui tem um exemplo. Já até deu aqui, ó. A IA. Aqui. A gente pode fazer com isso aqui, ó. Vamos ver se funciona. Claro, ele vai gerar aqui o usuário admin, a senha, vamos botar aqui, mudar, 2, 3. Tem que instalar aqui esse pacote, né? Você instala aí na máquina. Se você tiver um Linux ou um Mac, provavelmente já tenha. Aí só você rodar esse comando. Beleza, vamos rodar de novo o comando. Então, para a senha mudar 1, 2, 3, esse aqui é o hash que a gente precisa. Tá? O usuário admin. Então, vamos aqui copiar novamente, que também quiser não ter problema. Sim. Deixa eu só copiar essa string aqui logo. A gente já coloca ela aqui para não esquecer. Vamos copiar aqui. Colar. Vamos copiar toda a string aqui até o admin. A gente muda como a gente falou. Beleza? O host aqui a gente coloca o subdomínio lá do dashboard. Que é, eu coloquei tfk, né? Som.monster. 2 pontos de salvou. Tá aqui, Trafic Dynamic, Acme com a permissão. Se a gente voltar aqui, tem um Compose. Tem o Portainer com a pasta, na verdade, porque os arquivos ele vai criar. Acho que é isso. Eu vou deixar aqui também no readme aqui os comandos que eu usei. Para facilitar quando você, por exemplo, de repente quiser, não quero baixar um por um, copiar um por um, vem aqui, dá um copiar. Deixa eu só criar uma pasta temporária. Pode dar um git clone, ó. Dá um ponto aqui que ele vai copiar tudo. Ó, todos os arquivos aqui bonitinho. Esse temporário aqui que não vamos usar. Beleza. E agora para rodar o Docker, para a gente ver se funcionou. Docker, compose, up. Menos dele não vai, ele vai rodar em background, mas como eu quero ver se vai ter algum problema, vamos deixar sem de pé mesmo, assim, travado no terminal. E agora é só esperar. A gente consegue ver aqui, ó, se está tendo algum problema. Criou o Portainer, criou o Trafic. Trafic saiu com código 1. Acredito que esteja ok. Na verdade, ele deu um erro aqui e não conseguiu ler o arquivo trafic.tom. É um diretório, claro. Ele saiu com código 1 porque deu erro, né? Então vamos parar tudo. Vamos aqui no Trafic, vamos ver aqui no Compose o que houve. Ah, tá. Ele está procurando na pasta raiz. Então a gente pode colocar o seguinte aqui, um ponto. Porque é a pasta de onde a gente está. Mesma coisa aqui com o Portainer. As outras não precisa porque são pastas absolutas, né? A gente está usando o caminho relativo ali. Então, vamos lá. Docker Compose Up. Mais um erro. TOML esperava um ponto ou igual e tem no Trafic. Vamos ver o que a gente errou aqui. Trafic. Acredito que é aqui, né? Talvez acho que foi lá no Dynamic que eu não apaguei a senha, não foi? Exatamente. Aqui a gente aperta aí de novo. Tem outros caminhos para poder apagar essa daqui, mas eu vou aqui no mais... Não sei, não sou muito usuário de Vim, não, só o básico. A gente apagou, salvou. Agora vai. Não conseguiu obter o certificado porque teve um problema no serviço. Vamos ver o que houve aqui. Vamos ver se abriu primeiro. Senão eu já imagino o que pode ser. Se a gente tentar abrir aqui, ó. Ah, não, agora foi, ó. Foi só um erro. Foi só um erro, mas ele deve ter tentado novamente e conseguiu. E é isso. Nossa, o que é isso aqui?
data/Microsoft. Olha aqui, a gente já tomando brute force, ó. Enfim, depois a gente vai tratar isso aqui também. Aí aqui eu acabei abrindo, nem coloquei. Vamos só fechar aqui rapidinho. E aqui, consequentemente, vai cair. Tá rodando ali, mas vai ficar sem acabar. Ao invés de rodar o Docker Compose Up daquela forma, a gente adiciona o "-d" aqui. Ele vai ficar rodando em segundo plano. E a gente tem um terminal livre para trabalhar. E aqui a gente, através do comando docker ps, a gente consegue ver se está rodando ou não. Então aqui a gente tem o Traefik e o Portainer. Acabei de abrir aqui. Quando você abre o Portainer pela primeira vez, ele vai dar aqui a opção para você criar usuário e senha. Vou criar aqui qualquer coisa também, porque essa coisa aqui vai morrer. Tem que ser uma senha mais difícil, tá? Criar usuário, tá? Permitir dados, tá bom, não tem problema. Não vou salvar nada. E aqui nós temos o nosso Portainer. Aqui é a primeira telinha dele. Ele vai pedir para conectar um ambiente, mas a gente só colocar aqui em começar. Nosso próprio ambiente é esse aqui, local, que a gente tem, que é onde está rodando uma stack, que é a web, e tem o Portainer e o Traefik. Não vou entrar muito em detalhe, mas a ideia é que a gente já tem instalado aqui, ou seja, a gente já tem. E vamos lá dar uma olhada no Traefik, traefik.monster, para ver se está funcionando. Login admin, senha mudar 1, 2, 3, só para você ver que está aqui. E é isso, a gente tem aqui o nosso servidor rodando, bonitinho, com as métricas lá do Prometheus, né, que está dando aqui para a gente consegue ver se está tudo certinho, ó, para onde vai para cada serviço, os middlewares, né, que está rodando. E é isso, temos o Portainer, temos o Traefik. Aqui você também agora pode ativar o DNS only para justamente não ficar tendo aquele problema lá de ataque, né? Lá o próprio Cloudflare vai proteger. Mas uma sugestão aqui, a gente vem aqui, ó, tem uma funcionalidade, porque assim, beleza, tu tem aqui o teu Portainer, tu vai acessar, tu tem usuário e senha, a princípio está protegido, mas vamos supor que isso aqui vaze, alguém tem acesso por algum motivo. Eu nem lembro a senha, mudaram 1, 2, 3 admin depois. E aí, você tem um problema, né? Porque aqui vai estar todos os seus serviços. Uma sugestão é usar aqui no próprio Cloudflare, ele tem aqui o chamado, antigamente não, o nome era Zero Trust, e você consegue bloquear as páginas só para você acessar. Deixa eu ver aqui se ainda é Zero Trust. É ele mesmo. Eu acho que eu vou configurar aqui. Vamos configurar o nome que você quer, para ele ficar aqui. Deixa eu ver se vai. Claro, não vai ter ninguém com ele ainda. Ele é de graça, tá? Então nem precisa de pagamento. Não preciso de pagamento, eu botei pago, não quero de graça. Peraí. Agora ele tá pedindo método de pagamento, ó. Isso aqui não tinha isso, tá? Vou parar aqui rapidinho, vou configurar aqui um método de pagamento e já volto pra gente configurar o Zero Trust e fechar esse vídeo. Voltando aqui, eu coloquei os dados do cartão, aí você pode colocar um cartão virtual, até uma dica, aí você bloqueia, porque a ideia não é ser cobrado por isso aqui, né? Crane Purchase, $0, né? Vamos ver se ainda vai dar algum problema. Não, já atualizou. Já deu aqui acesso ao Cloudflare One, que tem o Zero Trust. Então vamos adicionar aqui uma aplicação. Self-hosted. Tá? Deixa eu só lembrar aqui. Aplicação, size. Não, esse aqui mesmo. Aplicação, nome da aplicação. A gente pode colocar o que a gente quiser aqui. Quanto tempo vai durar a sessão. Não tem necessidade disso. Deixa eu ver aqui, público. Nada disso, nada. Aí aqui sim, o método de login, né? Vamos escolher um método de login. Pode ser por um PIN, que é o que está habilitando na verdade aqui, não tem nenhum outro, né? E a gente vai receber por e-mail. Quando... Na verdade, não sei se é esse aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu adicionar um identificador de... É esse mesmo, o PIN a gente recebe por e-mail. Então, tá ótimo. Isso aqui também não precisa. É isso mesmo, não precisa de esperar a duração. Na verdade, isso aqui é como a gente só mesmo vai acessar. Se você tiver alguma empresa, quiser que a pessoa reacesse, só tenha um tempo determinado, não tem necessidade, né? Application domain required. Application domain. Domain? Onde está isso? Não vi. Será que é aqui? Public hostname? É isso aqui mesmo. Default. Som.monster aqui.
Ah, tá, onde ele vai pedir esse zero trust, né? Então aqui, ao invés de a gente colocar, por exemplo, só um ponto monte, eu quero que todo mundo tenha acesso a ele. Eu não coloco no subdomínio, que é, por exemplo, o Portainer. Vamos deixar o Trafic lá pra gente testar. Mas, por exemplo, o Portainer aqui eu não quero que todo mundo tenha acesso, que passe pela essa verificação de segurança. Vamos lá. Aqui uma página. Aplicação, logo. Aqui é mais customização, né? Tá. Página. Para onde vai redirecionar em caso de erro, tal. Vamos avançar aqui. Aqui são configurações avançadas, também não tem necessidade agora. Clique em salvar e pronto. Já está configurado. Vamos testar aqui. Aqui. Na verdade tem cookie, né? Ele não vai... Tem que limpar. Deixa eu ver o que eu fiz de errado, porque já era para estar habilitado, né? Todos os domínios. Ah, não falou a política, né? A gente não cadastrou uma política. Aqui tem uma política. É adicionar uma política. A gente cria a política de... O nome você pode botar aqui, e-mails permitidos. Permitir, também não precisa de duração. A regra. Aí você escolhe aqui, no caso e-mail. Vou colocar por e-mail. E aí o que vai acontecer? É só um teste. Só se você estivesse fazendo algo mais complexo, né? E aqui não precisa de nada. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Beleza, temos uma política. Agora sim, na aplicação aqui, a gente vincula essa política. Selecionar uma nova. Quer dizer, selecionar existente, né? Confirmar. Então, salvar a aplicação. Eu espero que... tem um domínio vinculado e uma política assinada. Aí agora, se a gente atualizar aqui, ele abre aqui nessa página e pede o e-mail. Se você botar qualquer um, ele vai dizer que enviou, mas não enviou nada. Ele só vai enviar para esse que você está colocando aqui. Está configurado lá. Então, vai mandar um código. A gente vem aqui, vai receber um código. Copia. Cola aqui. E pronto, a gente já vai ter acesso ao Portainer de novo, tá? Como a gente não configurou aqui no Trafic, o dashboard ainda está disponível. Mas quando você quiser configurar, você vem aqui em adicionar na aplicação, né? Configurar. Adicionar um hostname público. Você escolhe o subdomínio. FK. Beleza. Pode salvar. Vamos ver agora se... ele demora um pouquinho mesmo. Então é isso mesmo. Na verdade, eu que achei que era de imediato, mas demora um pouquinho. A gente colocou aqui, mas até ele sensibilizar ele vai demorar. Mas é isso. Configurar a aplicação, configurar uma política, vincular essa política na aplicação e tá resolvido. Na verdade, aqui não vai funcionar porque eu tô logado aqui, né? Então ele grava a sessão. Mas se a gente tentar, vamos tentar uma aba anônima aqui. Aí, é isso mesmo. É isso aí. E a gente verifica que tá com tudo funcionando. Uma sugestão também, na verdade, é que algumas coisas ele pode bloquear que são importantes para o funcionamento do seu site, né? Se você estiver usando algum serviço tipo N8N que precisa chamar algum outro subdomínio, por exemplo, o Minion, a gente vai fazer uma configuração de outra política. Aqui, por exemplo, tem bypass, a gente tem serviço de autenticação, onde a gente pode configurar um servidor JWT para fornecer esses tokens. Tem aqui também, no bypass aqui, a gente tem um service token que a gente pode colocar, ou um token qualquer. Enfim, tem várias possibilidades aí, mas só de você estar protegendo a sua página, o seu Portainer, o Trafic, e futuramente o N8N e qualquer outra aplicação que você for subir, já está mais do que na frente de 90% aí do pessoal que está desenvolvendo, né? E não toma esses devidos cuidados, que é muito importante. Mas é isso.
servidor aqui na DigitalOcean, sem problemas, subimos o Portainer, subimos o Trafic, configuramos ele em um subdomínio. Agora a gente pode subir outras aplicações diretamente aqui pelo Portainer. Nos próximos vídeos a gente vai aprender a mexer aqui um pouco mais no Portainer, subir, por exemplo, o N8N, aquele serviço de WhatsApp, né? O Evolution API. E a gente vai ver como funciona isso aqui na prática, beleza? Aí, por hoje é só isso. O que precisar, é só colocar aqui na descrição. Um grande abraço e até a próxima.